Boinaninha na negociação entre Flamengo e o Wendel e o Vasco contratando seu sétimo reforço na temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois assuntos e te atualiza sobre o Palmeiras. Abel Ferreira declarou que vários atletas alviverdes, inclusive ele, tiveram propostas para deixar o Verdão. Quero te falar também sobre o São Paulo. Como é que anda o programa de sócios torcedores do Tricolor? Já o Corinthians tem duas preocupações para o jogo de terça-feira contra o São Paulo na Copa do Brasil. Preciso te contar sobre o Cruzeiro, que venceu um leilão grande e acaba de fechar a contratação de um atacante do Palmeiras. Tem tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os jogos desse domingo. Só lembrando que várias das sugestões que eu tenho passado para vocês estão se confirmando. Tem muita gente se dando bem comigo. Bora lá. Red Bull Bragantino Internacional, para mim o Red Bull vence no jogo com gols. Vasco e Atlético Paranaense, jogo para pouco gol. E tô imaginando empate. Se tivesse que ter um segundo resultado, iria de Atlético Paranaense. Já no duelo entre Cruzeiro e Goiás, imagino vitória do Cruzeiro, placar bem magro, 1-0, no máximo 2-1. Para fechar entre Santos e Botafogo, vou de vitória botafoguense. Time líder do Campeonato Brasileiro vai muito bem, obrigado. E você gosta de futebol? É bom de palpite? Então vem se divertir comigo na aposta ganha, super simples. Você vai clicar no link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro e começar a se divertir de maneira bem simples, segura e eficiente, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Corinthians. O Timão informou depois do empate em 0-0 com o Bahia em Salvador que Matias Rojas sofreu um trauma e entorse no pé esquerdo. Ele vai passar por exames ao longo do domingo para identificar a gravidade da lesão e se o atleta paraguaio, que está recém-chegado, vai ter condição de enfrentar o São Paulo nessa terça-feira em partida da Copa do Brasil, jogo semifinal na Neoquímica Arena. Outro que inspira cuidados é Renato Augusto, tem sofrido com uma série de lesões, esteve em campo em Salvador e pode acabar não tendo condições físicas de jogar contra o Tricolor. Bora falar sobre o outro lado desse jogo em Salvador. O Bahia levou 43 mil torcedores para Fonte Nova, mesmo numa sequência de uma vitória nos últimos 15 jogos. Apoio, participação e o torcedor presente. É verdade, com algumas vaias, com alguns protestos em algum momento, mas o torcedor do Bahia tem demonstrado apoio ao time. O time é que não se ajuda, hoje muito perto da zona do rebaixamento. Já o goleiro Everton do Palmeiras tem um dado curioso e triste para ele. Nesse sábado, na vitória por 3-1 contra o Fortaleza em casa, o Everton tomou mais um gol de pênalti. A última vez que ele fez uma defesa de pênalti no decorrer de uma partida, ou seja, no tempo normal, se deu há muito tempo, em novembro de 2019. Todas as últimas 23 cobranças não tiveram defesa do goleiro palmeirense. Quero falar agora sobre o Grêmio, que fez oferta pelo atacante Matheus Coronel. Ele tem 24 anos de idade, pertence ao Argentino Júnior e está emprestado ao Atlético Tucumã. A oferta do Grêmio foi de $1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. A resposta ainda não veio. Atacante de velocidade, o Grêmio ainda não conseguiu encontrar no mercado um centroavante que poderia chegar para o lugar do Luizito Soares, que tem seu futuro indefinido. A saideira do giro de notícias, o Atlético Mineiro decepcionou de novo. Até jogou bem, criou inúmeras oportunidades. Teve um lance de gol do Allan Kardec que foi anulado por conta de participação de vídeo, que irritou demais o torcedor do Galo, mas outra derrota, dessa vez por 1-0 para o Grêmio em Porto Alegre. São 6 jogos sob o comando de Felipão, com 3 empates e 3 derrotas, nenhuma vitória. O time tem aproveitamento menor do que 17% dos pontos. E o Felipão, na entrevista coletiva, chegou a dizer, abre aspas, o futebol não existe mais, fecha aspas, por causa do gol anulado com participação do árbitro de vídeo. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a declaração forte de Abel Ferreira, depois da vitória alviverde por 3-1 contra o Fortaleza. O técnico português admitiu que ele e vários atletas do Palmeiras tiveram propostas nos últimos dias. Os atletas aos quais ele fez referência foram Gustavo Gomes, Luan, Zé Rafael, Piquerez e Vanderlan. A frase é a seguinte, abre aspas, os jogadores tiveram e o treinador também teve propostas, mas
assinamos um contrato com o Palmeiras e temos obrigações a cumprir. Se quiserem sair, terão que pagar a cláusula. Quando ele fala em cláusula, ele está se referindo à multa rescisória. Achei um pouquinho radical a frase, mas ele complementa. É simples. Gomes, Luan, Zé Rafael, Piquerez, Vanderlan, todos esses que eu falei tiveram propostas, mas não devem sair. O Abel ainda encontrou espaço para dar uma cutucada, não sei em quem, imagino o Jorge Sampaoli, mas você vai me ajudar identificando no comentário. A frase faz a seguinte, abre aspas, vários treinadores se recusaram a vir para o Palmeiras. Um deles está em um grande clube brasileiro que disse que o Palmeiras não tinha capacidade para lutar por títulos. Já o outro, ele se refere a ele, estava na Grécia com uma piscina espetacular e veio correr risco. Corri o risco, inclusive, de ficar sem a minha mulher. Fecha aspas. Abel ao estilo chorão. Ele é muito bom treinador, mas nas coletivas sempre dá uma exagerada. Você pensa o que sobre tudo que eu contei a respeito do Abel? Usa o espaço para comentários. Estou curioso para saber sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que está fechando a contratação do Matheus Pereira. Já desembarcou em Belo Horizonte nesse sábado, vai passar por exames médicos e será anunciado em breve, empréstimo de uma temporada. Quero contar sobre um outro reforço, esse fechado, oficializado. Antes de gravar o vídeo, uma pessoa da minha confiança dentro da diretoria do Cruzeiro assegurou que o Papagaio, também conhecido como Rafael Elias, já é jogador do Cruzeiro, atleta que pertencia ao Palmeiras. O Cruzeiro chegou a um acordo com o Verdão, não vai pagar nada para a liberação definitiva do atleta. O Rafael Elias vai assinar um contrato em definitivo com o Cruzeiro, um contrato longo. O que o Cruzeiro fará será deixar 25% do valor de uma venda futura para o Palmeiras. Nicola, mas por que o Palmeiras liberou o jogador de graça? Porque o Rafael Elias tem contrato somente até 31 de dezembro, vivia os últimos meses do vínculo, já poderia até assinar um pré-contrato para sair de graça. Dessa maneira, o Palmeiras consegue manter um percentual, um quarto do valor de uma venda futura, imaginando que o Rafael Elias possa se valorizar. O salário dele no Cruzeiro vai ser de algo na casa dos 200 mil. Importante contar que a Raposa conseguiu vencer um leilão que existia no futebol brasileiro. O Grêmio, o Santos e o Curitiba também tinham a intenção de fechar com o Rafael Elias, que escolheu o Cruzeiro pela oportunidade de ser titular. Ele imagina que vai ter mais chance de titular no Cruzeiro do que, por exemplo, no Grêmio, e pelo momento do time no Campeonato Brasileiro melhor na comparação com Santos e Coritiba. Rafael Elias, que no Palmeiras não conseguiu jogar com tanta frequência, mas vem de duas boas passagens, tanto no Banias dos Emirados Árabes, quanto no Ituano na Série B. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que emplacou seu 7º reforço somente nessa janela de transferências. Já haviam sido contratados o zagueiro Maicon, o também zagueiro Medel e o atacante Serginho. Esses foram anunciados. O Vasco também tem acordos com Praxedes, com Jefferson e com Paulinho. Os anúncios já acontecerão em breve. E o 7º reforço fechado é Sebastião Ferreira, atacante paraguaio, 25 anos de idade, que jogava no Houston Dynamo. O atleta e seu staff já dão um negócio com o Vasco como certo. O técnico do Houston preferiu não falar sobre o tema, disse que vai comentar apenas quando for oficial. Jogador que é esperado no Rio de Janeiro nessa semana e chega também a pedido do Ramon Dias. O Sebastião Ferreira e o Dias trabalharam juntos no Libertad nas temporadas de 2020 e 2021. Para quem não conhece, o Ferreira é um centroavante e a busca por centroavantes ela se faz super importante, levando em consideração que o Vasco perdeu o Pedro Raul e o Juan Seco, eram os dois jogadores de referência. É provável, inclusive, que o Vasco busque mais um camisa 9. O nome dos sonhos é Michael Santos, atacante uruguaio que pertence ao Tajeres. Negociação que já esteve muito quente. O Michael fez toda a força para fechar com o Vasco, mas ainda não houve acordo entre o Tajeres e o Cruz Maltin. Para fechar sobre o Vasco, só contar que Carrascal se tornou uma contratação quase impossível. A pedida do CSKA da Rússia é alta. E o Ezequiel Bulad, jogador argentino que pertence ao Feyenoord, ele é meia. Ele foi contactado, mas disse que não tem a intenção de voltar para a América do Sul tão cedo. Quero falar agora sobre o programa de sócios torcedores do São Paulo. Como é que anda o ST do Tricolor? São Paulo que vem causando com grandes médias de público. É o segundo clube que mais leva torcedores no Brasil na temporada de 2023, somente atrás do Flamengo. O Flamengo tem média superior a 60 mil pessoas e o São Paulo navegando com uma média aproximada de 50 mil torcedores, uma média bem legal. Para jogos de Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, presença maciça de torcedores do São Paulo. Mas, se a coisa vai muito bem no estádio, com bilheteria, não vai tão bem no programa de sócios torcedores.
Alguns meses atrás, o tricolor havia relançado seu sócio-torcedor com o objetivo de bater 100 mil sócios. Nesse momento, são 37.782 números atualizados na manhã desse domingo. A baixa procura pelo sócio-torcedor tem a ver com o fato de o São Paulo ter um estádio grande. Então causa no torcedor do tricolor o conforto de não se preocupar que não vai faltar ingresso para jogos importantes. Isso pode acabar mudando, especialmente nessas partidas decisivas de Copa do Brasil e Sul-Americana. O São Paulo enfrenta o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil daqui a algumas semanas. O jogo de ida é na casa do Corinthians e depois vai ter confronto contra o São Lourenço na Sul-Americana também em mata-mata. A tendência e a expectativa do São Paulo é de que melhore nessa reta final de temporada, especialmente se conseguir continuar avançando nos torneios de mata-mata para pelo menos 50 mil sócios torcedores. O alento do dirigente do São Paulo em relação ao programa é que, mesmo não alcançando os 100 mil planejados, o São Paulo na temporada passada registrou 22 milhões de reais de receita com seu programa de sócios torcedores. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre o Wendel. Fui o primeiro a contar para vocês que o Flamengo tinha a intenção de comprar o Wendel, enquanto todo mundo descartava esse negócio. Um dirigente do Corinthians que tentou o Wendel ouviu dos representantes do atleta e do Zenit que já havia sido feita uma proposta de compra do atleta. O empresário dele, inclusive, já embarcou para a Rússia, já desembarcou por lá para tentar fechar esse negócio. Mas tem um bastidor importante que pode acabar até complicando a transação. É que o Wendel não viajou com o seu empresário. Ficou combinado com os representantes do jogador e com os dirigentes do Zenit que o Wendel, enfim, apareceria por lá. Ele não voltou desde o fim das férias. Os atletas do Zenit já fizeram 2 partidas, Supercopa da Rússia e estreia do Campeonato Russo nesse sábado, e o Wendel segue no Rio de Janeiro, curtindo férias que ele mesmo se deu. A expectativa do Zenit era de contar com um atleta por lá para abrir negociações com o Flamengo. Na última hora, o Wendel decidiu que não embarcaria. E somente com a presença do empresário dele na Rússia, a coisa não ficou boa. Informação trazida pelo Vene Casagrande. O pessoal do Zenit cogita, inclusive, dar uma geladeira no Wendel, não o liberando para jogar no Flamengo e suspendendo o seu salário. Afinal de contas, ele não tinha liberação para estender suas férias como tem feito. Isso deve ser definido nos próximos dias, mas existe preocupação entre dirigentes do rubro-negro. O Flamengo gostaria de contratar o Wendel para o lugar do Arturo Vidal, que recentemente deixou o clube e custava R$1.800.000 por mês. Para fechar sobre o Flamengo, só contar que o Claudinho foi titular do Zenit na estreia do Campeonato Russo, vitória por 2-0 contra o Nudogorod, não sei falar o nome do time, Nudogorod, alguma coisa assim. O Claudinho jogou por 85 minutos e a saída do Malcom, que vai ser anunciada nas próximas horas, ele vai jogar no Al Hilal do Jorge Jesus em transferência de 60 milhões de euros, pode acabar complicando a vida do Flamengo em relação a Claudinho. O Zenit não está a fim de perder suas 2 principais peças de ataque. Já perdeu o Malcom, vai ficar também sem o Claudinho? Tendência é que o Zenit peça ainda mais dinheiro para negociar o atacante com o rubro-negro. Prometo ficar de olho nessa história e em todas as outras de mercado para deixar você sempre super bem atualizado. Combinado? Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta. Abraço, tchau!